Tipo assim, e lá tipo, tem caras que buscam feitiço mesmo e adivinham. Tipo, ele adivinha mesmo, tipo, revelar a tua vida. Falar, por exemplo, conforme acontece aqui no Brasil, revelar o teu nome, Sim. o que tem na tua casa. Mas muitos desses casos não é que Deus está inspirando o cara. Muitos desses casos são pessoas que têm um pacto com o mundo das trevas, e uma vez tendo pacto com o mundo das trevas, ele tem os seus agentes espirituais, que são demônios, que trazem a comunicação da tua vida nele, e ele vai revelando. Algo semelhante que acontecia com aquela mulher que adivinhava e adivinhou a vida de Paulo, lembra? Sim. Que esses são homens de Deus, trazer o caminho da salvação, etc, etc. Então lá em Angola tem muito esse negócio de bruxaria, que é muito forte. E eu confesso para você que é muito forte mesmo. De tal forma que você tem que ter cuidado com o que você vai comer em alguns lugares, tem que ter cuidado com o que você vai beber em alguns lugares, e tem que ter cuidado aonde você vai colocar a planta do seu pé, entendeu? Porque lá tem muita bruxaria. Angola, entendeu? Agora, na questão da espiritualidade com Deus, Angola é muito forte. O povo angolano ora muito. O continente africano ora muito. Talvez seja porque também o lado de feitiçaria é muito forte. Como é muito forte, é muito visível, muito real, querendo ou não, acaba motivando-nos a orarmos mais a Deus, buscarmos mais a Deus, que o poder de Deus se torna muito visível. Entendes? Por exemplo, eu já fiz parte de alguns cultos lá, que você vê que o pastor da igreja está dando rasteira. Sabe o que é rasteira aqui no Brasil? É tipo o famoso rodo. Isso, com a perna. É. Só que não dá rasteira batendo na perna dele. Ele está aqui de longe, dá rasteira de longe, ele cai lá. Por quê? Porque alguns dizem rasteiras espirituais, né? É, que sai muito em vídeo. Tipo, o cara tá lá, aqui dá rasteira, o cara cai, depois puxa o cara, e aí vai trabalhando na libertação do cara. E outra coisa, amigo, uma coisa é alguém estar possesso por espírito maligno, e outra coisa é alguém ser satanista, bruxo ou feiticeiro. Alguém que está possesso por espírito maligno, muitas das vezes ele está possesso por conta de uma legalidade espiritual, entendeu? Essa legalidade abriu portas, os demônios entraram, possuíram a vida daquele cara, e cabe a nós, homens de Deus, mulheres de Deus, expulsar o demônio que está na vida desse indivíduo, certo? Mas já um bruxo, um feiticeiro, um satanista, as coisas são diferentes. Porque muitas das vezes esses caras, eles são bruxos, feiticeiros ou satanistas por voluntariedade. Eles se voluntariaram, fizeram pacto no mundo das trevas, se entregaram voluntariamente a Satanás, assim como nós nos entregamos voluntariamente a Deus. Eles se entregam voluntariamente a Satanás. Tem pessoas que até jejuam, pessoas satanistas que jejuam com a intenção de destruir a vida de alguém. Entendeu? Já nesses casos, não. Nesses casos ali, não basta simplesmente eu chegar a expulsar o demônio da vida do cara. Nós temos que entender que ali, esse satanista, bruxo, feiticeiro, muitas das vezes, ele só vai se render no evangelho quando ele perceber que o poder que você carrega é mais forte que o poder que ele carrega. Uau. Ele tem que entender que o poder que você tem é mais forte que o poder do diabo que ele tem. Porque na consciência dele, em alguns casos, o diabo é mais forte que o Deus dos crentes. Sim. Muito É dele. verdade. E alguns já tem assim, não. O meu diabo é mais forte que o Deus dele. Então, como é que você vai convencer um cara que acredita que o diabo dele é mais forte que o teu Deus? Uma vez que você também está sendo muito fraco na questão de enfrentar ele. Então ele acaba se rendendo no evangelho quando ele percebe que o poder que está na vida desse pastor, o poder que está na vida desse homem de Deus, é muito mais forte que o poder do diabo que ele carrega. E quando ele percebe que o poder do diabo que ele carrega é muito fraco em relação ao poder que você carrega, aí sim ele se rende ao teu Deus. E quando se rende ao teu Deus, ele confessa o teu Cristo. E quando ele confessa a Cristo, está abrindo legalidade para você fazer o trabalho de libertação na vida desse indivíduo. Uau. Entendeu? Primeiro tem que reconhecer que o poder que você tem é muito mais forte que o poder que ele carrega. Por exemplo, tem um pastor que estava na África do Sul e ele estava de jejum e oração. Se bem me lembro, eram 3 dias de jejum e oração. Enquanto jejuavam, apareceu 3 indivíduos fora da igreja. E os 3 indivíduos chamaram o pastor. Pastor, vem aqui fora, queremos conversar contigo. Isso foi de madrugada. Quando o pastor saiu fora do templo para ir conversar com os 3 indivíduos, eles se apresentaram. Falaram assim, olha, nós somos feiticeiros.
Nós somos agentes do diabo e viemos aqui dizer para você fechar a porta da igreja. Se você não fechar a porta da igreja, um membro da tua igreja vai morrer. E vamos ceifar vidas na tua igreja. O pastor falou, não, eu não vou fechar a porta da igreja e também ninguém vai morrer. Entendeu? Aí um deles falou, já que você não quer fechar a porta da igreja, vou mostrar que eu tenho um poder. E ele começou a soprar com a boca. Enquanto ele soprava com a boca, era tanta ventania que o blaze do meu pastor ia para trás, o blaze desse pastor. Enquanto o blaze desse pastor ia para trás, esse pastor falou em espírito, Senhor, se esse vento empurrar o meu pé para trás, o Senhor não é Deus. O cara perdeu o fôlego e caiu. Uau. O outro cara falou, não, esse aqui é fraco. Ele fez assim com as mãos. Quando ele fez assim com as mãos, era tanta poeira que subia da terra, que o pastor falou no coração. O pastor falou isso no coração. Senhor, se um grão de areia entrar nos meus olhos, o Senhor não é Deus. Resultado, a poeira baixou e o cara caiu. E o outro veio e falou, tá bom, esses dois são fracos, vou mostrar que eu sou mais forte do que eles. Ele começou a flutuar no ar. Enquanto ele flutuava no ar, subia no ar, o pastor falou em espírito, Senhor, se o pé dele ultrapassar minha cabeça, o Senhor não é Deus. O cara perdeu o equilíbrio e caiu. Resultado, um fugiu e os dois se converteram. Por que um fugiu? Porque reconheceu o poder que está nesse homem de Deus. E por que os dois se converteram? Porque reconheceram o poder que está nesse homem de Deus. Entendeu? Imagina se nesse requisito o pastor é quem fugisse. Eles continuam a ser bruxo, continuam a ser feiticeiro, continuam a ser satanista. Mas o pastor mostrou que o poder do nosso Deus é mais forte que o poder do diabo deles. Então eles abriram mão do diabo deles e se converteram no nosso Deus. Então os que eram feiticeiros se tornaram profeta. E o poder de Deus foi glorificado na terra. Mas nada, absolutamente nada, consegue suportar ou lutar contra o poder de Deus. O poder de Deus, ele faz com que pessoas aceitem a graça do Evangelho de Deus. O poder de Deus faz com que mortos ressuscitem. O poder de Deus faz com que pessoas se convertam ao nome do Senhor Jesus. Quando o poder de Deus se manifesta, curas têm que acontecer. Milagres e maravilhas acontecem. Os créditos vão para o canal Trendcast. Entra lá, se inscreva, assista aos podcasts. Esse podcast é o do pastor Elídio Boaventura. Entra lá e assista esse podcast completo, porque ele é muito lindo. É um testemunho, uma história muito linda. Assista lá. Você também que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que não nos segue nas redes, nos siga. Você que está assistindo esse vídeo em qualquer rede, aperta o botãozinho seguir, aperta o botãozinho se inscrever. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Seja um missionário. Você que tem um testemunho impactante e gostaria de compartilhá-lo nos nossos canais, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo, como na bio dos nossos perfis na rede. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.